preletor de hoje à noite era o pastor Arnaldo. Porém, ele teve um problema em sua família. Sua filha estava gestante, no 4º mês de gestação, e perdeu a criança. Então, ele nos comunicou dizendo que ia em socorro da sua filha, da sua família. Por isso ele pede que nós o desculpemos e oremos por ele, pela família, para que o Espírito Santo de Deus possa consolar os seus corações. Amém? Amém. Mas Jesus está aqui. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Estaremos lendo os 12 primeiros versículos. Aleluia. Que assim nos diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: Certamente eu serei contigo. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento. Aleluia. Meus amados, talvez vocês estavam esperando aqui uma palavra de um preletor que prega em congresso, né? Mas eu não sou um preletor de congresso. Então vocês vão ouvir uma palavra pastoral. Quando me chegou essa notícia, a responsabilidade veio sobre os meus ombros. Eu queria dividir com os meus companheiros. Mas desde o começo da semana, desde segunda-feira, que a sarça está ardendo aqui em São Bernardo. E a sarça está ardendo e não está se queimando, tal qual foi com Moisés.
o Senhor Deus mostrou aquela visão a Moisés da sarça arder e não se consumir, porque a sarça arder naquela região durante o dia era comum, mas a sarça arder e não se consumir não era comum. Era algo de Deus para a vida de Moisés, porque o Senhor Deus queria chamar a atenção de Moisés. Deus tinha algo de especial para a vida de Moisés, por isso Deus mostrou a Moisés aquela visão, a sarça queimando, ardendo, mas não se consumindo. E desde segunda-feira que Deus está querendo chamar a tua atenção. Eu louvo a Deus, meus amados, pelos nossos amados irmãos que aqui ministraram a palavra do Senhor nosso Deus. Eu estava meditando em meu coração como o Senhor Deus falou conosco de uma forma tão terrível e tão espetacular. Nosso coordenador da mocidade, o Edivaldo, ele falou-nos aqui que as palavras eram para converter crente. Foi isso? As palavras eram para converter crente. E realmente, se nós analisarmos todas as preleções, o Senhor Deus tinha e tem algo de especial para as nossas vidas. Todas as noites Deus falou de uma forma terrível para com os nossos corações. Era a sarça ardendo, porque Deus tem algo para mostrar ao meu e ao teu coração. E desde o início da semana que tem uma palavra no meu coração. E eu achei interessante que ontem o pastor Silvino, ele falou-nos rapidamente daquilo que Deus havia colocado em meu coração. E eu não sei se os irmãos prestaram atenção quando ele disse, é resposta de Deus. E eu louvei a Deus porque era a resposta de Deus para o meu coração. A palavra que eu tenho para vocês hoje, eu não vou me prolongar muito, é quando Deus fala não. Quando Deus fala não. Quem aqui gosta de ouvir não por resposta? Quem aqui gosta de ouvir não por resposta? Ninguém gosta de ouvir não por resposta. Mas às vezes nós ouvimos não por resposta. Quando criança, todos nós dizia, mãe, eu posso comer mais um doce? Aí a mamãe fala, não, os 5 que você já comeu já te basta. Não é assim? E os meninos, mamãe, eu posso ir jogar bola na rua? A mamãe fala, não, vai estudar. Não é assim? É verdade. Não foi assim contigo? Os adolescentes, né? Mãe, posso dormir mais um pouquinho? A mãe fala, não. Já são 11h30, levanta para almoçar. É assim ou não? É assim. Comigo não foi assim, porque graças a Deus não era assim. Mas lá em casa. E quando jovem? Mãe ou pai, posso sair com a galera? A resposta é não. Esses aí não são companhia para você. Vá para o ensaio da mocidade. A Alma 10 está ensaiando para adorar o nome do Senhor Jesus. Quando das vezes nós ouvimos um não, mas todos esses nãos que eu falei e muitos outros que nós ouvimos sempre foi para o nosso melhor, sempre para o nosso bem. E quando Deus fala não, também é para o nosso bem. E eu achei interessante que o pastor Silvino, ele falou rapidamente, diz, olha,
Hoje Deus está falando não. Deus está dizendo não, porque Ele diz: olha, eu não me arrependo de ter te escolhido. Eu não me arrependo do projeto que eu tenho para a tua vida. E eu não abro mão de ti. É o não de Deus para a tua vida nesta noite. Não me arrependo de ter te escolhido. Não me enganei em ter te escolhido. Eu não me arrependo do projeto que eu tenho para com a tua vida. E eu não abro mão de ti. E eu fiquei pensando, meus amados, em alguns nãos que Moisés ouviu da parte de Deus. E o texto que nós lemos é exatamente isso. Quando o seu Deus fala com Moisés, Moisés diz: quem eu ir lá para Faraó, quem sou eu? E Deus não aceitou o não de Moisés. Deus disse: não, Moisés, é com você que eu tenho projeto. É com você que eu tenho plano. Foi em você que eu investi, Moisés. E eu fiquei pensando em meu coração, meus amados. Ninguém investe para ter prejuízo, né? Todo mundo investe para ter lucro, aferir lucro. E olha, desde muito tempo, e em especial nessa última semana, Deus está investindo na tua vida. Glória a Deus. E Deus investe na tua vida, e Deus também não quer ter prejuízo. Deus investe na tua vida porque Ele tem um projeto para a tua vida. Porque Ele tem um plano para com a tua vida. E eu fiquei pensando quando o Senhor Deus não aceitou o não de Moisés. Eu fiquei meditando na vida de Moisés, a biografia de Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés, mas é uma história que é fascinante, alegra muito o meu coração. Havia um decreto de Faraó, porque o povo de Israel se multiplicava muito no Egito. Então Faraó decretou que as crianças hebreias que nascessem, se fosse do sexo feminino, sobreviveria, mas se fosse do sexo masculino, as parteiras deveriam matá-las. E Moisés nasce exatamente nesta época. Mas Deus tinha um plano na vida de Moisés. E com quem Deus tem plano, o inimigo não pode pôr as mãos. Com quem Deus tem plano, o inimigo não toca. Ei, se Deus tem plano na tua vida, a tua vida está nas mãos de Deus, e o inimigo não pode tocar na tua vida. E Moisés sobreviveu, e depois de 3 meses, a sua mamãe o coloca em um cestinho, e coloca aquele cestinho ali no rio, entre os juncos. Alguém diz que naquele rio tinha muito crocodilo. A Bíblia não diz isso. E eu creio que isso não é verdade, porque a minha Bíblia diz que a filha de Faraó, ela ia se banhar naquele rio. Alguém aqui vai se banhar no rio que está cheio de crocodilo? Nós vamos nos ater à palavra do Senhor nosso Deus. Escute, eu aprendi com o meu professor da escola bíblica dominical. Na minha vida, na tua vida, na nossa vida, nada é coincidência, tudo é o trabalhar de Deus. Deus não te deixa, Deus não te abandona nenhuma fração de segundo. Deus está com seus olhos ligados em ti, na tua vida, cuidando e zelando da tua vida. Joquebede, essa era o nome da mãe de Moisés? Sim ou não? Joquebede coloca Moisés no cestinho e põe ali no rio, e manda a sua irmã, de nome Miriam, ficar olhando. A filha de Faraó vem banhar-se no rio, e ela escuta o choro da criança, e ela procura, ela vê o cestinho, manda ali as suas secretárias pegar aquele cestinho,
e quando ela vê a criança, se apaixonou por Moisés. Ela disse, e reconheceu na hora, ele disse que reconheceu, é dos filhos das hebreias. Esse aqui é hebreu. Mas Deus estava trabalhando ali, porque Deus tinha um plano naquela vida. Ele disse, olha, essa aqui não vão matar não, vai ficar vivo. E Miriam vai e diz para a filha de Faraó, a senhora quer que eu chame uma senhora, uma ama hebreia, para cuidar dessa criança? Ela disse, vai chamar. E ela foi chamar Joquebede, a mãe de Moisés. Olha o trabalhar de Deus. Tem um que diz que o trabalhar de Deus é lindo, né? É lindo mesmo. Como Deus opera na nossa vida. Como Deus tem tudo projetado para a minha e para a tua vida. Quem entrou nesta noite aqui ansioso, angustiado, ei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deus já tem tudo registrado no livro dele sobre a tua vida. É só nós aceitarmos o projeto de Deus para a nossa vida. Quando Joquebede chega, a filha de Faraó diz, olha, eu vou pagar para a senhora cuidar dessa criança para mim. Só Deus é que faz isso. Qual mãe aqui recebeu para cuidar do seu filho? Quando Deus faz, Ele faz assim. Quando Deus faz, Ele faz desta maneira. Glória a Deus. E ela cuida de Moisés. Moisés era para estar morto, mas Deus tinha um projeto na vida dele. Joquebede recebe dinheiro para criar o seu filho. E depois de uma certa idade, Moisés vai para o palácio de Faraó. Ah, como eu acho bonita essa história. Glória a Deus. A Bíblia não diz, mas eu posso compreender que Moisés, ali no palácio de Faraó, a Bíblia diz que ele era chamado de filho da filha de Faraó. O filho da filha é neto. Ele era considerado como um neto de Faraó. A palavra do Senhor Deus diz no livro de Esther que alguém para chegar na presença do rei, somente se o rei chamasse, ou se o rei estendesse o céu. E eu quero crer que na presença de Faraó ali, ninguém chegava se não fosse convidado por Faraó. Mas o neto, o que é que o neto não faz? O que é que um neto não faz? Eu me recordo quando os meus filhos eram pequenos, Felipe e tinha o outro, Vinícius, que casou agora. Eles eram muito pequenininhos, a gente chegava na igreja, eles subiam no púlpito e os dois iam lá dar um beijo no avô. E meu pai pegava os dois e colocava um de cada lado da perna, não era assim? Ficava com os dois ali, eu ficava apavorado, mas deixa, são os meus netos. E eu quero crer que quando Moisés chegava ali diante de Faraó, Faraó pegava Moisés, colocava no colo e ali acariciava, brincava com Moisés. E eu fiquei pensando, o trabalho de Deus é lindo. Faraó havia dado uma ordem, uma lei que todos os filhos masculinos das hebreias deviam morrer. Agora Moisés estava nos braços de Faraó, ali na casa de Faraó, sendo cuidado por Faraó, sentando no colo do Faraó e quem sabe comendo até do prato de Faraó, como faziam os netos do pastor Josué quando ia na casa dele. Aleluia. Sentava no colo dele e comia a comida dele, coisa que os filhos nunca fizeram, não podia, mas o neto faz. E eu fiquei pensando, amada, a Bíblia não disse, mas eu fiquei pensando, provavelmente isso aconteceu com Moisés. Mas a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, que Moisés, ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Ah, como é bonito. E eu fiquei pensando, e quem foi que custeou os ensinos de Moisés? Faraó. Faraó foi quem pagou, custeou toda a instrução de Moisés. E a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito.
Eu fiquei pensando em meu coração, se fosse nos dias de hoje, né? Faraó teve que bancar a faculdade de Moisés. Faraó, se fosse nos dias de hoje, Faraó teve que bancar o carro para Moisés ir para a faculdade. Era um camelo, né? Foi impotente, porque ele era neto de Faraó. Faraó, irmão, ele custeava o celular de Moisés. Faraó teve que custear o tablet de Moisés. Faraó teve que custear o tênis da Nike de Moisés. Moisés só usava coisa boa. Ele era filho da filha de Faraó. Meu irmão, Faraó custeou toda a vida de Moisés, quando Moisés era para estar morto. Mas é o trabalhar de Deus na vida dele, a quem ele escolhe. E a Bíblia diz que Moisés ficou no palácio de Faraó por 40 anos, ou até a idade de 40 anos. Mas na idade de 40 anos aconteceu um acidente na vida de Moisés. Escute, todos nós estamos sujeitos a acidentes. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar e a cair. Mas o Fred pregou aqui na segunda-feira, Miqueias capítulo 7. Se eu cair, eu me levantarei. Se eu cair, eu me levantarei. Todos nós sabemos que Moisés, ele foi separar uma briga. E quando Moisés separa uma briga, ele mata um. Bem que a Bíblia diz que ele era poderoso, né? A Bíblia diz que ele era poderoso em palavras. Moisés, para separar uma briga, ele matou um. E no dia seguinte ele foi separar outra briga. Alguém disse: você quer me matar igual você matou o outro ontem? E a Bíblia diz que Moisés teve que fugir. Moisés teve que ir para Midian, lá para o deserto. E às vezes, meus amados, Deus permite alguns percalços na nossa vida, porque Moisés era um vaso que precisava ir na casa do oleiro. Ainda não estava de acordo com a vontade do oleiro. Então o oleiro ainda precisava trabalhar naquele vaso. Ele precisava ainda moldar mais aquele vaso. Moisés era o diamante que ainda precisava ser lapidado. Moisés era o ouro que ainda precisava ser purificado um pouquinho mais. Precisava passar pelo fogo mais uma vez. Glória a Deus. E Deus permitiu que Moisés fosse para o deserto de Midian. E ali o Senhor Deus começou uma segunda fase na vida de Moisés. O Senhor Deus começou a trabalhar novamente no coração e na vida de Moisés. Moisés se aprendeu e foi criado muito bem lá no palácio de Faraó. Com certeza comia bem, vivia bem. Agora você vai para o deserto. O livro de Oséias, a Bíblia diz assim: te atrairei e te levarei para o deserto, e ali te falarei ao coração. Moisés precisava ouvir a voz de Deus, mas não só no ouvido, ele precisava ouvir a voz de Deus no coração. E às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, Deus permite alguns percalços em nossas vidas, para que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Mas não é somente ouvir de ouvidos, não, é ouvir com o coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Todo o ensinamento, a cátedra que Moisés aprendeu lá na corte de Faraó, não o capacitaram para que ele fizesse a obra do Senhor nosso Deus. Tudo aquilo que Moisés aprendeu lá na faculdade, na ciência do Egito, não lhe capacitava para fazer a obra do Senhor nosso Deus.
para fazer a obra de Deus, Moisés teve que cuidar de ovelhas. Deus o levou para o deserto, e às vezes Deus nos leva para o deserto, para que nós possamos ouvir a sua voz, guardá-la em nosso coração, e para que Ele possa moldar melhor o vaso, para que Ele vá lapidando mais o diamante. Ele nos faz passar pelo fogo para purificar mais o ouro. E foi assim com Moisés. E a Bíblia diz que Moisés ficou mais 40 anos sendo moldado pelo Senhor nosso. E quando Moisés estava achando que estava tudo bem, a Bíblia diz que Moisés já estava casado, já tinha 2 filhos, já tinha ali uma profissão, ele cuidava das ovelhas do seu sogro. Moisés estava com a vida estabilizada, mas não era isso o projeto de Deus para a vida de Moisés. Deus tinha algo grande para fazer na vida de Moisés. Deus não havia investido 80 anos na vida de Moisés para ficar perdendo, não. Se Deus está investindo na tua vida, é porque Deus tem projeto para a tua vida, porque Deus tem propósito para com a tua vida. Quem sabe você já está dizendo: já estou terminando a minha faculdade, eu já tenho a minha noiva, nós já compramos o apartamento, nós vamos nos casar e vamos ficar tranquilos lá na congregação adorando o nome do Senhor Jesus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: neste congresso Deus vai mudar tudo. Neste congresso Deus vai te mostrar qual é o projeto dele para a tua vida. O projeto de Deus é maior do que você está pensando. O projeto de Deus é melhor do que você está querendo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Louvado seja Deus. Deixa eu testemunhar um pouquinho a minha vida. Glória a Deus. Quando eu nasci, aí eu vou dizer como Edivaldo, não faz muito tempo, eu sou do século passado ainda, em 1958, o meu pai já era pastor da igreja do Belém. Foi quando meu pai recebeu a credencial dele, no ano que eu nasci. Foram as 2 bênçãos de 1958. Ele recebeu o ministério e eu. E nós fomos criados dentro da igreja. Vimos, ouvimos e vimos muitas coisas. E quando eu cresci, eu tinha um projeto no meu coração. Ó Deus, tudo menos pastor. Me dediquei, estudei, me dediquei aos meus estudos muito mais do que os meus irmãos. Passei na faculdade. E o meu projeto de vida era esse: eu vou me formar, vou me casar com uma moça bonita, vou ter a minha clínica, vou ser um cirurgião e vou continuar indo na igreja, entregando meu dízimo. E com a minha profissão, eu vou ajudar no que eu puder os irmãos da igreja. E assim fiz. 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência média, 9 anos estudando. E quando eu já tinha uma clínica, e meu paciente está aqui, o Edivaldo era meu paciente, nos conhecemos na clínica, foi bom. E depois fomos para o presbiteriato, tudo junto, oramos junto ali, com o Juliado junto. Já tinha uma clínica, e o Edivaldo conheceu a clínica, atendia uma média de 2.000 a 3.000 pessoas por mês. Trabalhava no 3º melhor hospital de São Paulo. Fazia parte da equipe cirúrgica daquele hospital. E quando o chefe viajava de férias,
eu ficava na responsabilidade da equipe. Era eu quem cuidava da equipe. Eu estava com o meu projeto de vida sendo realizado. Mas num feriado, não me recordo nem que dia foi, eu estava em casa, quando o interfone toca e o porteiro diz: olha, sua mãe está subindo. Eu falei: amém, está na casa dela, pode subir. E ela entra na minha casa e ela estava com mais uma irmã e mais um irmão. E esse irmão já pregou aqui. Ele entrou na minha casa e disse: vamos orar. E quando ele acabou de orar, ele olhou para mim e disse assim: Jonas, até quando você vai rejeitar o meu projeto na tua vida? Eu vou lhe dar mais uma oportunidade. Se você não aceitar, eu vou começar a recolher os teus filhos e vou começar pelo mais velho. O irmão não tinha nem sentado ainda. Na sala estava somente eu, a Sônia, a minha mãe, o irmão e a irmã que estavam com ele. Ele não sabia quantos filhos eu tinha, nem se eu tinha filho. Ele não sabia, mas o Deus que me usou. E a partir daquele dia, o meu projeto de vida mudou. O meu projeto de vida mudou. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A clínica fechou. Fechou. Se transformou num consultório. Está lá no Ibirapuera. O hospital, saí. Fechou o coração. Um dia eu cheguei para o chefe e falei: não vou mais trabalhar aqui. Mas por quê? Não vou mais, você pode arranjar outro meu lugar. Por quê? Até hoje eu não sei, quer dizer, sei. Era plano de Deus. Deus fechou o meu coração. Foram 25 anos fazendo cirurgia da mão. Até que um dia eu falei: não vou mais operar. Não dá mais para operar. Por quê? Porque São Bernardo não deixa. Eu estava no centro cirúrgico e olhava para o relógio, e o relógio dizia: você tem uma reunião lá em São Bernardo, você tem um culto na congregação. E eu ficava apavorado, até que um dia Deus falou: chega, dá basta. Hoje eu não opero mais, ainda estou trabalhando para terminar de criar os barrigudos que eu tenho em casa. Mas Deus mudou o projeto. Eu louvo ao meu Deus, porque Ele está cuidando de mim, está cuidando da minha família, não deixou faltar nada. E hoje nós estamos aqui na casa dele, na presença dele, adorando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Ele, o projeto de Deus para a tua vida, Ele é maior. Ele é melhor. Acata o projeto que Deus tem para a tua vida. Meus amados, e Deus me fez compreender, Mandival, que Ele escolheu esse encontro. Ele escolheu o 24º Congresso da UNADESP. Olha, está gravando, grava mesmo. 24º Encontro da UNADESP, janeiro de 2016. Deus escolheu este encontro para desses jovens que aqui estão levantar os ministros para a sua igreja. Deus escolheu aqui entre vocês